Olá, seja muito bem-vinda ao episódio 2 do movimento Verão Mais Leve. No episódio anterior, nós falamos sobre o verdadeiro motivo do seu emagrecimento estar travado. E você viu que o problema não é falta de tempo ou de força de vontade, e sim o modelo errado para o seu processo de emagrecimento. E hoje a gente vai falar sobre algo que a maioria das mulheres acha impossível: emagrecer comendo o que gosta. Sim, isso é possível e eu vou te mostrar aqui como você pode fazer isso. Então, assista comigo esse vídeo até o final para descobrir como você pode emagrecer comendo de tudo. Bom, como eu disse no episódio anterior, você descobriu ali, né, os três principais fatores para o seu emagrecimento estar travado. E hoje a gente vai falar sobre quebra de crenças, então quebra aí de comportamentos, padrões, né, que pode realmente estar influenciando o seu processo de emagrecimento. Quando a gente pensa em emagrecer, logo vem a nossa cabeça, né? Ah, eu tenho que cortar o pão, a pizza, o doce, mas na verdade, qualquer pessoa, né, consegue emagrecer comendo essas coisas. E quanto mais nós proibimos, mais o nosso cérebro entende que está sendo punido e que maior é o desejo e a compulsão por esse tipo de alimento. O que emagrece não é o que você corta, e sim o que você organiza, o que você insere na sua rotina e na sua alimentação. Porque a restrição não funciona. Dietas restritivas aumentam o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, e com o tempo esse cortisol causa inflamação, aumenta a sua resistência à insulina e isso leva a maior acúmulo de gordura, por exemplo. Ou seja, quanto mais você se restringe, mais o corpo resiste e mais fica difícil o seu processo de emagrecimento. Então, o segredo está em aprender a equilibrar o que você gosta com o que o seu corpo precisa. E aí, a gente vai usar para isso uma estratégia bem inteligente. Em vez de cortar essas coisas que você gosta, como a pizza ou sanduíche, a gente vai estruturar. Ajustar a quantidade, o horário e a frequência. E escolher, claro, né, aquelas opções que são mais saudáveis. Então, a pizza pode sim fazer parte do seu planejamento alimentar, da sua rotina, desde que o restante do dia, desde que o restante da semana esteja equilibrado e você mantenha o seu corpo aí, né, uma boa acessibilidade à insulina, com realmente bons nutrientes. Então, se você come a pizza dentro de um contexto saudável, ela não vai atrapalhar os seus resultados de nenhuma maneira. E aí, a gente vai utilizar para isso, né, uma técnica que a gente chama de regra de Pareto ou técnica dos 90-10. Como é que funciona essa técnica? Onde você come 90% do tempo bem e 10% do tempo você pode comer alimentos diferentes e isso não vai prejudicar os seus resultados, isso não vai atrapalhar aí, né, os seus resultados, não vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento, tá bom? Bom, então é isso que a gente vai aprender a fazer. E eu trouxe para vocês uma ferramenta para ajudar com isso. Então a gente tem ali nos materiais de apoio, né? Como eu já disse para vocês ali no nosso Drive, lá nesses materiais de apoio vocês têm várias ferramentas que vão ajudar vocês, né, ao longo dos nossos 5 episódios. E uma dessas ferramentas é a regrinha de Pareto para vocês imprimirem ou para vocês pegarem mesmo ali no computador, no celular e ir marcando as refeições diferentes que vocês fizerem. Então, se a gente faz, né, em média 6 refeições por semana, então a gente, perdão, por dia, então a gente poderia sair na semana ali em torno de 3, 4 refeições. Isso não quer dizer comer assim, né, 15 pedaços de pizza, né, nessas oportunidades, não é isso. É a gente fazer refeições fora, né, de um planejamento que é considerado saudável, mas que ao mesmo tempo é, não extrapole tanto, né? Ou que tenha equilíbrio. Combinado? Então, vocês peguem lá essa ferramenta, façam, depois venham me contar o que vocês acharam também aí de usar essa ferramenta, se achou que deu certo, me contem se vocês já sabiam sobre ela ou não, tá? Então, quando nós combinamos, né, esses alimentos que equilibram, né,
a nossa alimentação, com as exceções, a gente consegue sim, né, comer pizza, doce, sanduíche na nossa alimentação e mesmo assim conseguir emagrecer, tá? E aí, eu preciso dizer, né, que além dessa regrinha de Pareto, que é a regra ali onde a gente vai conseguir manter o equilíbrio, ter também alimentos que vão ajudar a equilibrar a sua glicemia, para você não ficar fazendo pico de glicose, por exemplo, vai te ajudar bastante também nos seus resultados. Quais são esses alimentos? São alimentos que têm mais proteína, fibra, gordura boa, né? Então, por exemplo, se a gente tá pegando uma pizza e pega uma pizza de atum ou pega uma pizza de frango, a gente vai ter ali um pouco mais de proteína e isso vai trazer mais saciedade para o nosso corpo, por exemplo, mais nutrientes também. Mas se você não quer pegar uma dessas pizzas, pelo menos a gente tem que seguir lá a nossa regrinha de Pareto, combinado? Então, a gente entende que a gente pode comer os alimentos que trazem prazer, o corpo entende que está nutrido, tá? Quando a gente come esse tipo de alimento, e assim você vai conseguir não ficar pensando em compensar depois, né? Ou ficar se punindo porque comeu esses alimentos que não são tão saudáveis assim. O foco sempre vai ser, né, o equilíbrio e não a privação. O foco é a gente ter uma alimentação que vai te trazer mais nutrientes e não uma alimentação que fica te privando de tudo. Então, o que a gente precisa é reeducar o olhar sobre a comida. A comida não é e não deve ser a nossa inimiga. Ela é a ferramenta da sua transformação. O problema é quando esse alimento vira um anestésico emocional. Então, para tudo que você tem ali de problema na sua rotina, você vai com uma pizza. Para tudo que você tem de problema no seu trabalho, você vai e come um sanduíche. Para tudo de problema que você tem com seus filhos, você vai e come um doce. Então, é aqui que esse alimento não pode entrar. E é aí que vai entrar um dos pilares mais importantes do seu processo de emagrecimento, que é ter uma consciência alimentar. Saber comer o que gosta, de forma consciente, sem culpa, é o que vai garantir que você consiga manter esses resultados que você conquistou no longo prazo, tá? Então, a gente tem que pensar que quando você come, por exemplo, uma pizza e sente culpa, o cérebro registra o evento como se estivesse fracassando. E essa culpa gera estresse, e o estresse aumenta o cortisol, e o cortisol aumenta a sua fome no dia seguinte, por exemplo. Tá? Então, quando a gente come sem culpa, quando a gente come ali com equilíbrio, usando a regra, né, dos 90-10, ou então quando a gente usa ali aqueles alimentos mais ricos em proteína, em fibra, né? Para combinar nas nossas refeições. Quando você se planeja, e equilibra as suas refeições e come com presença, né? Come realmente saboreando e aproveitando aquele momento e não só para suprir uma ansiedade, um estresse. O corpo vai entender o seu corpo como parte da sua rotina e não como erro. Assim, ele não aumenta o cortisol e aí isso gera menos compulsão e traz mais leveza e garante que o seu emagrecimento seja realmente sustentável no longo prazo, tá? A liberdade alimentar não é comer tudo o tempo todo. Então, não é ficar beliscando aqui, ali, comer doce, uma barra de uma vez, ou comer uma pizza de uma vez. E sim é saber escolher e se permitir de forma estratégica. E é isso que eu ensino dentro do método que nós vamos usar aqui, o Vem Verão. Equilíbrio, leveza e consistência. E também, claro, né? A nutrição funcional com alimentos que vão te ajudar tanto na ansiedade como também na saciedade, para que você consiga manter o seu resultado. E hoje eu quero que você aplique uma coisa bem simples na sua próxima refeição. Coloque uma fonte de proteína e fibra. E também, né, tenha prazer nessa comida que você vai fazer ali. Então, escolha um alimento que você gosta muito de comer e insira nele, né, uma fonte de proteína, ou seja, carne, queijo, ovo, né, leite, e traga também uma fibra. Então, ali uma semente, ou, por exemplo, uma aveia, né, um psyllium. Então, combine essas duas coisas. Essa é a tríade que vai equilibrar a sua saciedade e vai manter o seu metabolismo ativo para que você consiga manter os seus resultados no longo prazo.
No próximo episódio, nosso terceiro episódio, na sexta-feira, nós vamos falar sobre mente magra. E eu te garanto, entender a sua mente é o que vai fazer o seu corpo mudar de uma vez por todas. Mas antes, eu quero que você me conte o que mais te chamou a atenção no episódio de hoje. Comenta lá no Instagram, @AnaJessicaNutri. E eu também vou deixar uma caixinha aberta a partir de hoje, lá nos meus stories, sobre o tema do episódio de hoje. Vai lá e deixa a sua dúvida sobre o que a gente conversou aqui e conta também se você está gostando da nossa jornada aqui do Movimento Verão Mais Leve. Se você quer dar um passo mais alto do que a gente deu até agora, se você quer realmente ser guiado, fica ligado, porque nos próximos dias eu vou abrir algo especial, mas é para um grupo limitado que vai colocar tudo isso em prática junto comigo. E lembre-se, mais uma vez, não é sobre cortar o que você ama, é sobre aprender a comer de um jeito que funcione para você e para o seu corpo. Nos vemos no episódio de número 3. Beijo da Nutri e até mais.